queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos aqui ao nosso debate, que vai falar em torno da questão da revalidação de diploma de médicos formados no exterior, a revalidação desse diploma no Brasil. E esse debate da unidade médica tem por finalidade avançar sobre esse tema, e nós vamos dividir esse debate em 3 blocos. Esse primeiro bloco, então, tem a ideia e o objetivo de colocar em linhas gerais como está a situação da revalidação de diplomas médicos no Brasil no momento atual. Então, nesse primeiro momento, acho que seria extremamente útil, Carlindo, né, e Alexandre, se vocês pudessem colocar para a gente um pouco da realidade do problema da quantidade de médicos que estão sendo formados no exterior e com o objetivo de vir trabalhar no Brasil. Dentro da realidade de vocês, da prática do dia a dia, como vocês têm visto isso no Brasil como um todo, no Rio de Janeiro, nas capitais, no interior? Como vocês entendem que esse problema qual é o tamanho do problema que a gente está lidando? São poucos médicos? Qual é a demografia em torno desse problema? Alguns números em relação ao número de pessoas que se candidataram ao Revalida, né? A gente tem uma história que antes do Revalida, antes de 2011, as universidades públicas tinham liberdade para fazer essa revalidação de diploma, cada um escolhia a sua banca, cada um fazia a sua prova, até que isso foi feito de um modo único pelo Brasil todo. Sendo que o nível de aprovação é bastante baixo. Não vou falar de 2011 a 2017 anualmente, mas de 2011 a 2017, nós tivemos 22.447 inscritos, com 4.461 aprovados, um total de 18,4%. Em 2017, só em 2017, o índice de aprovados foi de 5,3%, né? Foram 7.380 inscritos, 963, né, que passaram pelo primeiro crivo, que é a prova teórica, e foram aprovados 963, e apenas 389 foram aprovados quando a prova foi prática. Então, foram mais ou menos 5,3 aprovados. Em 2020, por conta da pandemia, nós não tivemos a segunda prova, a avaliação prática, ainda está para ser marcada. Nós tivemos 15.580 inscritos, na primeira prova, como eu já disse, a prova teórica, 2.402 aprovados, o que corresponde a 15,4% dos que se propuseram a fazer a prova. Fantástico, Arlindo. Os números que ajudam a ilustrar bem o problema. Agora, uma pergunta que fica no ar, né? Por que tantos médicos brasileiros indo estudar, né, em faculdades no exterior, aqui nos nossos países vizinhos, né? Argentina, Paraguai, Uruguai? O que vocês entendem desse problema? Por que o aluno brasileiro está saindo do Brasil para fazer faculdade fora e, né, depois tentar voltar para cá para trabalhar como médico? Lembrando que nesses números, a gente tem médicos estrangeiros que se formaram e querem vir para cá, e médicos brasileiros que buscaram a graduação no exterior e depois querem voltar a atuar no Brasil. Alguns estados brasileiros, a gente tem uma procura muito, muito grande por faculdades estrangeiras. A quantidade, eu não tenho aqui agora de cabeça, mas eu tive no Acre, numa prova de título especialista da Sociedade Brasileira de Pediatria, e é impressionante o número de estudantes acreanos que buscam formação em outros países vizinhos. Alexandre, você quer comentar? Eu gostaria de comentar, sim, porque, como tudo, essas coisas têm 2 faces, né? Então, eu vou começar por uma delas. Né? Nós estamos, ao fazermos esta avaliação, independente do método que tenha sido utilizado, nós nos defrontamos com um percentual muito baixo daquilo que nós julgamos razoável para o exercício da profissão no nosso país. Com múltiplas escolas médicas, nem todas, a meu ver, com condições de real funcionamento para entregar o que se propõe a fazer,
nós não temos o exame de final de curso. Essa é uma questão que também me preocupa em relação à pergunta que o Diogo Lucena fez logo no início das nossas conversas aqui, né, sobre a qualidade dos médicos que nós estamos formando. Nós não sabemos. Não sabemos como fazer essa... Não temos feito essa avaliação. Então, muitas vezes você fala, olha, podemos julgar os resultados dos alunos da UFRJ pelo percentual dos nossos alunos que são aprovados nas residências no país. É um critério, né? Quando comparado com outros, é um critério. Mas prova, todos nós sabemos como se faz prova. Né? E fazer prova não significa um adestramento que se importou para o exercício da profissão. Então, eu acho que é uma situação difícil, tanto de um lado quanto de outro. Por outro lado, não é, quando ainda nos bancos escolares, né, existia um convênio do Brasil com os países vizinhos, e eu tive vários colegas meus oriundos da Bolívia, do Peru, etc., que vieram, por mercê desse convênio, fazer o curso conosco aqui. Né? Eles não prestavam vestibular, eles eram matriculados por conta desse convênio, era um número pequeno, e tinha aí o desenvolvimento, que não vale a pena dizer qual era. Então, mas o fato é que eram alunos que se formavam aqui conosco. Então, eles tinham a mesma formação que a gente aqui. Né? Em relação à pergunta de que perguntas saem, né, acho que tem razões econômicas e outras de capacidade. Mesmo nas escolas privadas, tem um certo vestibular para fazer, tem um exame de acesso. Né? E nesse exame de acesso, pode ser que seja mais fácil obter esse acesso fora. E para muitas famílias, você estudar na Bolívia, ou estudar no Acre, ou estudar coisa semelhante, o gasto vai ser o mesmo, e pode ser que a facilidade nesses locais sejam melhores, mais fáceis de entrar. E depois se tenta, revalida do lado de cá para vir exercer aqui a profissão. Mas são duas faces do mesmo problema. Né? Por outro lado, o Brasil é um país continental que tem um produto interno bruto importante, tem um grande campo de trabalho, né? Em todas as áreas, e na medicina não é diferente, né? Tem uma pujança diferenciada em relação aos nossos vizinhos da América Latina, com talvez exceção da Argentina e do Chile, né? Até onde a minha vista alcança. Então, há uma procura maior da profissão por aqui. Né? Como nós, muitos, temos o interesse e saímos daqui para fazer, ou em busca de uma especialização, aperfeiçoamento, ou, eventualmente, exercer a profissão num outro país mais desenvolvido. Mas é uma situação complexa. E, por último, para encerrar aqui os meus comentários a minha primeira participação, né? Uma ocasião eu fiz parte da banca que examinava os que vinham revalidar os seus diplomas aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, melhor dizendo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tinha prova escrita e tal, e nós fazíamos uma breve avaliação de discussão de casos hipotéticos, né, de como se comportar. Né? Então, eu fazia essa mesma pergunta que eu vou dizer aqui agora, eu fiz para vários desses candidatos. Né? E era assim, como você faz o diagnóstico de parasitose intestinal e foi identificado estrongiloide intercolares e ascaris lumbricoides. Como é que você trata isso aí? Então, eu acho assim, eu uso um vermífugo, que era a resposta que se utilizava. Eu não posso aprovar uma pessoa que não sabe como trata a verminose no Brasil, entendeu? Então, são questões também que naquela ocasião, né, a gente trazia, porque tem que conhecer a nosologia da nossa terra, né, da nossa situação, para poder exercer a medicina. Hoje a situação, de fato, mudou, mas é apenas um corolário ao que nós estamos discutindo aqui. Né? E temos que, nós, profissionais de saúde, zelar para que nós tenhamos boas condições de prática médica, por um lado, e bons profissionais, pelo outro lado, né? Para que possa exercer a medicina no nosso país. Né? Então, eu acho que todos são bem-vindos, desde que tenham condições de exercer a profissão como nós achamos que ela deva ser exercida. Né? Então, para início, é isso, né? Deixando de contar um pouco a questão dos nossos próprios formandos, né? Que é uma questão que talvez merecesse, né, Diogo, ter um outro espaço para discussão. Sim, Diogo. Excelente, acho que excelente essas suas colocações, doutor Alexandre. Mas só para a gente recapitular, quer dizer, até 2011,
qualquer médico formado no exterior poderia, né, procurar uma universidade no Brasil, uma instituição de ensino superior no Brasil, e buscar a Público, equivalência de diploma público. para revalidar o seu Não, diploma aqui no faziam Brasil. provas, faziam Exato. provas. Eram Exato. provas organizadas pelas universidades públicas, mas que elas tinham total autonomia do que fazer. Cada uma delas fazia a sua própria prova, né? Em Exato. 2011 começou o Revalida e, se eu não me engano, em dezembro de 2019 foi aprovada a lei que instituiu o Revalida como o exame obrigatório para qualquer médico formado no É, exterior que desejar praticar medicina dentro do Brasil. E aí, é, Carlinhos, eu três, queria que você colocasse para a gente mais ou menos como é que foi o formato do Revalida, quer dizer, como é que é feita essa prova, quem elabora, né, a prova, quem aplica a prova, como é que isso é feito hoje em dia? Na verdade, queria até fazer, se você me permitir, comentar muito rapidamente algumas coisas que foram ditas pelo Alexandre, que eu concordo bastante em muitos pontos. Realmente, a gente tem que se preocupar tanto com quem vem de fora, quanto com a formação dos nossos médicos aqui. Eu só não tenho muita convicção de que uma prova dos nossos formandos seja o mais justo. Acho que a gente teria que avaliar muito mais, com muito mais intensidade, as instituições que formam esses médicos, do que realmente depois que um médico pode passar 6 anos se formando como médico, muitas vezes com um custo absurdo para as famílias, e depois disso pronto, uma faculdade que o MEC autoriza a funcionar, a gente dizer, não, você foi formado de uma maneira incorreta, então você não vai poder atuar como médico. Você acho pessoalmente, que seria muito mais justo que essa avaliação fosse muito mais intensa, muito mais em cima das faculdades e não dos egressos. Você me dá uma parte, não? Claro, Alexandre, sempre. Eu concordo, até nós integramos, achamos que a avaliação formativa, né, durante o curso, né, tem um nome que agora me escapa, nós estamos incluídos, nós, o FRJ, Eu sei. nessa atividade. Mas eu não me referi, na minha fala, a como avaliar. Né? Eu me referi que precisava de uma avaliação. Claro, sim. E a avaliação, evidentemente, você avaliar, se me permitem dizer, abrem-se as aspas, o produto, fecham-se as aspas, é uma forma só, né? Porque o produto ele é o resultado de alguma coisa. Não é? Ele é o resultado de um ensino que ele talvez seja o menos responsável pelo fato dele não ter as habilidades necessárias para o exercício da profissão. Não é? Mas aqui também, na experiência de muitos anos, não é que você, para abrir, é fácil, para fechar é muito difícil. Né? Muito difícil. Vários colegas nossos, eu tive como substituto, né, nessa condição algumas vezes, você dá um parecer contrário, exigindo que se remodele, né, ou que se modifique, ou então, e nada acontece, porque os interesses, né, na manutenção dessas instituições são outros, que não exatamente os acadêmicos. Né? Com certeza. E um outro comentário também muito rápido é que a causa, na minha visão, de alguns brasileiros buscarem faculdades fora, foi bem dito pelo Alexandre, é que algumas faculdades dessas não fazem qualquer exigência para entrada, não tem realmente qualquer filtro na entrada. E se você for comparar o preço das faculdades privadas brasileiras com essas faculdades dos outros países aqui da América do Sul, a diferença é absurda. Né? E o problema maior que eu também vejo é muito mais os médicos brasileiros que vão fazer faculdade fora e querem voltar do que dos médicos estrangeiros que vêm para cá. Você falou do Revalida, a Revalida, quando se tornou obrigatória em 2019, Lei 13.959 de 19, né, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. Né? Após o médico se graduar no exterior e com os diplomas já em mãos, ele se inscreve na prova do Revalida, que acontece anualmente, embora haja uma discussão se ela não deveria obrigatoriamente ser semestral. E ela se divide em 2 etapas. A primeira etapa, que é uma avaliação teórica,
que é eliminatória, e a segunda, a prova prática, né? Então, na primeira, a prova teórica, ela se divide em questões objetivas e discursivas, né? E ela se baseia nas diretrizes curriculares nacionais, perdão, do curso de graduação em medicina no Brasil. E a segunda parte do Revalida é uma avaliação clínica que tem como objetivo principal testar as capacidades e habilidades práticas do candidato na atividade médica. Se passar por ambas as etapas, esse médico conseguirá ter seu diploma reconhecido no Brasil. Muito bom, Carlindo, excelente. No próximo bloco, a gente vai discutir agora os prós e os contras desse modelo que foi adotado, então, pelo Ministério da Educação na revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, e vamos trazer para o debate aí algumas questões para a gente refletir sobre esse assunto. Até lá. Estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso debate da Unidade Médica para falar sobre a prova do Revalida, a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. E nesse bloco nós vamos falar sobre os prós e os contras do Revalida e discutir a questão da decisão, né, de adotar uma prova para permitir a atuação de médicos formados no exterior dentro do nosso país. Gostaria de passar a palavra primeiro para o doutor Alexandre Cardoso, colocar suas considerações iniciais sobre esse assunto. Então, repare, nós temos que fazer uma avaliação. Toda avaliação tira um pedaço, não é difícil, né? Mas não podemos deixar de avaliar, né? E muitas vezes o ótimo pode ser inimigo do bom. E esse é um processo que poderia, né, se seriamente fosse levado, a progressivamente nós avaliarmos, melhorarmos os critérios de avaliação, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Temos um mecanismo de avaliação nacional, né? Um mecanismo que leva em conta aspectos como foi aqui demonstrado no bloco anterior pelo Arlindo, um aspecto de conhecimento especificamente, com perguntas objetivas e outros aspectos clínicos. E, por comparação, né, qualquer um de nós que queira exercer, por exemplo, a medicina nos Estados Unidos, comparado com as provas que a gente tem que fazer para exercer a profissão na América do Norte, essa nossa prova é absolutamente aquém do que eles nos exigem. É uma prova sobre toda a medicina, como deveria ser, feita em inglês, né? Eu não sei se as provas aqui, né, são feitas no vernáculo, né? Que abrange toda a medicina. E com grau de dificuldades, que prova é prova, né? E a banca, digamos assim, tem que avaliar o essencial, aquilo que se quer, né, fazer com base no currículo mínimo exigido no nosso programa do Ministério da Educação, né? O que você precisa saber para ser médico no Brasil? Né? Você tem que enfrentar um ambulatório de clínica médica, um ambulatório de puericultura, você tem uma série de questões que tem que ser avaliadas, não há outra maneira. E tem o conhecimento teórico sobre aquilo e sobre outros aspectos de conduta clínica. Isso faz parte de um background de avaliação, né? Claro que numa avaliação, mesmo com essas características, pode não avaliar completamente, né, todos os domínios que exige a profissão médica, né? Como nós sabemos disso. O sujeito pode fazer uma prova brilhante e ser um mau profissional na relação médico-paciente, né? Isso a gente não tem como avaliar numa prova. Aliás, nós não temos como avaliar, desse ponto de vista, quem entra nas nossas escolas. Que habilidade é a mais importante para um cidadão que entra nas nossas escolas? É gostar de gente, né? É ter uma perspectiva humanista para que se possa cuidar de pessoas. Nós não temos como avaliar isso. Isso nós temos, de uma certa maneira, promover um encontro das pessoas da área técnica com a área humana, vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante que tenhamos, né? E, mais uma vez, eu acho que nós também temos que avaliar, avançar na questão de como avaliar os nossos egressos também de uma forma mais adequada. De modo que eu acho que isso é positivo. É positivo, sim. Não pode ser a larga mão. Nós temos responsabilidade para com o nosso povo, né? Digamos assim, não podemos habilitar profissionais que não estão habilitados. Eu concordo também plenamente.
Mas seria interessante ouvir também o Carlindo. Carlindo, a gente ouve, né, é, em comentários de colegas e em rodas, né, que circulam, principalmente em grupos de pessoas mais jovens, né, a gente vê muitas críticas, né, que dizem que o Revalida foi uma forma de reservar o mercado de trabalho para o médico formado no Brasil e rechaçar médicos formados no exterior, que a prova é extremamente difícil e que o percentual de aprovação é muito baixo. Na sua avaliação, Carlindo, a prova tem esse viés mesmo, ou a prova é, como disse o doutor Alexandre Pinto Cardoso, a prova ela no grau de dificuldade, compatível com a grade curricular de uma faculdade de medicina brasileira, necessária para avaliar um profissional, se o profissional realmente está bem formado para atuar no campo? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que algumas pessoas realmente questionam muito se a prova do Revalida é feita mais para reprovar, né, para impedir que o médico que se forma em faculdades estrangeiras venham para o Brasil, do que realmente para avaliar. Quando a gente fala em avaliação, né, prova, não existe nenhum método de avaliação perfeito. Foi bem dito pelo Alexandre, você pode ter pessoas que se deem muito bem em provas e na prática médica não funcione, né, com muita dificuldade de relação médico-paciente ou outras. Existem pessoas que podem não ir tão bem em prova e possam ser um pouco até melhores do que demonstraram na prova, mas alguma forma de avaliação tem que ser feita, é feita no Brasil, é feita no exterior. Concordo plenamente com o Alexandre quando ele fala que a prova que os Estados Unidos da América nos colocam é muitas vezes mais difícil, bastante mais difícil, uma exigência de uma proficiência na língua inglesa muito alta, né, que a gente não tem aqui na nossa prova. E eu concordo, eu acho que a prova que a gente faz é dentro do que é exigido no currículo das faculdades brasileiras, que é o mínimo do que o médico, para ser médico no Brasil, precisa saber. A gente pode realmente discutir se os médicos, se todos os médicos que são formados no Brasil estão dentro desse mesmo critério, dessa mesma capacidade. Isso é um outro problema, uma outra discussão. Mas eu não acho que o Revalida seja uma coisa impossível de ser feita, que seja feita para reprovar. A gente tem que avaliar. A prova é muito difícil, houve muita gente muito mal formada. Isso tem que ser muito bem analisado. Outra discussão que a gente tem muito em relação ao Revalida é quando se diz que se impede médicos de vir para o Brasil e, na verdade, no Brasil faltam médicos. A gente tem que ter em mente que no Brasil não faltam médicos. Há simplesmente uma péssima distribuição dos médicos, causados muitas vezes, né, pelas condições que são oferecidas nos diferentes cenários, nos diferentes estados, nos diferentes municípios, e, né, não é trazer médico de fora que vai resolver isso, é melhorar as condições de trabalho. Não basta só ter médico, tem que ter a condição desse médico fazer uma medicina de padrão. Se a gente for ver, aqui no estado do Rio de Janeiro, a relação médico por 1.000 habitantes é entre 3,55 e 3,7, né? Que não é uma relação ruim, muito pelo contrário. Os Estados Unidos têm 2,6, o Canadá 2,7, o Reino Unido 2,8. Ninguém discute aonde se faz melhor medicina. Não basta ter médico presente, tem que ter condições de trabalho para esses médicos. E a gente vê, por exemplo, vou dar um outro exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma das maiores relações médico 1.000 habitantes e tem 31 municípios com deficiência gritante de médico. Então, o que é isso? Condições oferecidas em cada um desses municípios. Se no mesmo estado essa diferença existe, o que dirá num país continental como é o Brasil. E eu queria até ouvir a opinião do Alexandre sobre isso. Obrigado, Carlindo. Excelente a sua apresentação e os dados que você sempre traz apropriadamente, né? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: eu reputo
Diogo, como uma desinformação ou uma falácia dizer que o Revalida foi feito para prejudicar médicos formados, brasileiros formados no exterior que querem vir exercer aqui. Veja você, como é que pode um programa nacional, né, organizado por uma instituição nacional, ter como objetivo reprovar pessoas? Isso não é crível uma situação como essa. Né? Porque nas normas, né, das confecções de qualquer dessas avaliações, tem que levar em conta o nosso currículo. Né? Naturalmente, que o currículo é abrangente. E eu acredito até que muitas dificuldades se prendam ao seguinte: se a pessoa for perguntar alguns aspectos da área básica, da anatomia e da bioquímica, pode ser que os colegas não estejam atualizados nisso, mas isso integra todo o conteúdo programático que nós temos que discutir, e não só aspectos clínicos, hoje voltados para a saúde da família, ou nesse ou naquele aspecto. Então, acho que é uma dificuldade real para uma prova com essas características. Então, não acho que seja isso. Né? Pode-se melhorar a avaliação, mas, ao contrário, né, nós estamos protegendo até os próprios colegas que estudam e que estão melhor preparados para poder exercer a profissão de uma forma adequada. A gente sabe que na medicina a gente estuda sempre, né? Estamos sempre nos aprimorando, né? Mas há que ter um background, né, em cima do qual, né, vão se estabelecendo os outros conhecimentos. Né? Em relação à distribuição médica, essa discussão de ter muito médico ou pouco médico, eu acredito, de nós três aqui, sou aquele, digamos, mais velho. Eu estou formado em 1972. Em 1968, nós fizemos uma reunião, e nessa reunião estávamos presentes o professor Carlos Gentili de Mello, que era um sanitarista, Alexandre Kalash, hoje formado, é um homem que estuda a geriatria, gerontologia, foi da Organização Mundial da Saúde nessa circunstância, estávamos discutindo exatamente a distribuição, que já naquela ocasião, né, é muito pouco médico, precisa aumentar a formação de escolas médicas, etc. Né? Então, o trabalho do professor Carlos Gentili dizia que hoje o Carlindo acaba de nos trazer em dados atuais, que aquelas mesmas cidades que não têm médico, também não tem enfermeiro, também não tem arquiteto, também não tem engenheiro. Então, são municípios, né, que, por a sua própria estrutura, né, não têm condições de fixar profissionais das mais variadas áreas. Né? Então, o que fazer? Né? O que fazer não é fazer uma conta de aumentar o número de médicos para que eles vão ocupar esse espaço para onde eles não vão. Né? Nós temos que ter uma outra estratégia para isso. Essa outra estratégia também não precisa inventar a roda. Né? Nestes locais, hoje nós temos universidades federais, estaduais, municipais, até em todos os estados brasileiros. Então, a interiorização, né, da medicina não precisa ser necessariamente do médico ou de um médico especificamente. Então, se nós vamos dizer, a universidade, se não for a Federal do Maranhão ou a Federal do Amazonas, né, vai para Parintins e tem um polo avançado lá de atendimento às comunidades ribeirinhas dentro de uma determinada área geográfica, para onde, sazonalmente, irá um médico, enfermeiro, etc., que se revezarão para dar assistência àquela população, mantendo uma assistência permanente, e os profissionais se revezam, mas dentro de uma política geral. Então, é possível você atender os chamados vazios sanitários. Agora, pasmem vocês, colegas, o vazio sanitário não existe só em Parintins, existe aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Se a gente for a Santa Cruz, ou for a alguns certos locais, aqui nós não vamos ter uma estrutura mínima. E o que mostra o seguinte, pelos dados trazidos aqui pelo Carlino, essa relação médico-população, né, não significa necessariamente que a qualidade da saúde será melhorada. Vamos analisar por de mortalidade infantil, de esgoto, de não sei o quê. Então, nós temos que discutir isso num outro patamar, né? Para usar um termo em moda aqui agora, né? Da qual eu não sou usuário, mas num outro patamar, né? Para poder entender essa questão. Então, é uma conta errada. Da mesma forma que fizeram naquela ocasião, aumentando o número de escolas médicas, né, para que isso pudesse dar conta dos vazios sanitários. Não deu e nem vai dar. Um outro argumento que aparece é o mercado vai regular. Né? Vai regular o número de formação. Então, aquela escola que forma maus médicos vai
como é que eles vão fazer se não há avaliação? Se os critérios de desempenho não são respeitados, não pelos órgãos que credenciam, que deixam de credenciar, que os critérios de abertura e de fechamento não são os critérios de natureza técnica, né? Mas aí a gente fica discutindo uma coisa que não é assim, verdadeira. A proliferação de escolas médicas não resolveu e nem vai resolver o problema da saúde no Brasil. Mas pode piorar. Né? Não vai ocupar os vazios sanitários, como nós, hoje, com o número de escolas médicas que temos aqui, o número de formandos a cada ano, nós enfrentamos dificuldades. Então, a hierarquização do atendimento, né? O fortalecimento de uma política nacional de saúde, né? Isso sim é capaz de fazer a diferença. Embora estejamos fugindo um pouco do assunto central, mas a gente tem que discutir isso, né, de uma maneira mais holística, para poder entender a questão particular. Né? Agora, seja por isso ou seja por aquilo, não vamos esperar que a situação do Brasil se resolva para que a gente possa revisitar o Revalida. Não. Né? Para, neste momento, ser médico no Brasil, terá que cumprir um certo rito, né? Que no momento que temos é esse, sem procurar prejudicar ninguém, mas colocando a avaliação como ela deve ser feita. Pode ser melhorada, pode ser questionada, apresentemos os dados, né? Vamos fazer uma discussão de como melhorar essa avaliação, etc. Mas que devemos fazer, devemos. Muito bom, excelente. Agora, para a gente... É sempre interessante também para a gente analisar, quando a gente pensa dentro do nosso cenário nacional, a pertinência, né, e o formato da prova do Revalida. É sempre bom a gente comparar o exemplo brasileiro com o que tem sido feito em outros países pelo mundo. Como o doutor Carlindo já comentou, a prova, por exemplo, dos Estados Unidos, eu trouxe aqui só para que fique bem claro, né, o exemplo, né, a prova para revalidação de diplomas de médicos formados no exterior que querem trabalhar nos Estados Unidos, ela é dividida em 3 etapas, né? E a primeira etapa é uma prova teórica sobre o ciclo básico, né, da universidade, envolve ali anatomia, histologia, bioquímica, biofísica, enfim. Então, são 300 questões de múltipla escolha só sobre o ciclo básico e é uma fase eliminatória. Se não passar essa fase, você nem pode seguir adiante. Depois tem a segunda etapa, que são mais 300 e tantas questões de conhecimentos clínicos, quer dizer, sobre todas as áreas da medicina, mais 350 questões de múltipla escolha. E, por fim, passada essa etapa, você tem ainda a prova prática, que exige o exame de pacientes, né, e só pode ser feita dentro dos Estados Unidos. Então, você tem que sair daqui do Brasil, ou de onde você estiver, para ir aos Estados Unidos fazer a prova prática dentro de um hospital norte-americano. Trazendo aqui em detalhes o exemplo dos Estados Unidos, né, para mostrar que a prova brasileira, pelo menos ao meu ver, me parece estar longe de ser um exagero formado, né, ou feito para reprovar médicos formados no exterior. Da mesma forma que os Estados Unidos, conheço vários colegas que optaram por ir trabalhar no Canadá, na Austrália, em países da União Europeia, e todos eles tiveram que passar também por provas de proficiência, né? Provas para comprovar conhecimentos teóricos e práticos para poder atuar na área médica nesses países. Então, queria só deixar mais esse exemplo aqui para ilustrar mesmo como que o tema também é abordado em outros países pelo mundo, dentro desse mesmo assunto que a gente está discutindo aqui no nosso bloco, nesse segundo bloco do debate da unidade médica sobre a prova de revalida e a revalidação de médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil. Voltamos daqui a pouco para o nosso terceiro bloco. Obrigado. Então, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do nosso debate da unidade médica sobre o tema da revalida, prova do revalida, a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil. Eu queria abrir, então, esse terceiro bloco, pedindo aqui ao Carlindo que nos colocasse para nós aqui a questão. A gente vê o assunto, né, o debate em torno do revalida, você vem desde 2011 e a lei final que instituiu o revalida como prova obrigatória foi promulgada agora no final de 2019. E logo depois da sua promulgação, a gente já começa a ouvir uns assuntos tem pessoas buscando um revalida light ou escapar pela tangente de alguma forma da prova do revalida. Por que por que tantos inimigos assim do revalida? Quem são essas pessoas que puxam a corda para o outro lado? Carlino, o que você enxerga nessa questão? Por que essa questionamento assim do revalida? A quem interessa isso? Olha só,
Diogo, eu acho que tem algumas situações que a gente pode procurar elencar, né? Primeiro, a quantidade muito grande de alunos, de brasileiros que vão estudar em universidades aqui da América do Sul e não querem ficar lá, querem voltar para o Brasil. E quando encontram essa dificuldade, isso traz um problema, né, para eles e para as famílias. Isso é um problema que a gente tem, não sei qual é a opinião do Alexandre, mas a gente tem muito mais dificuldade com o médico, com o médico que é brasileiro de origem, se formou numa universidade estrangeira e quer voltar, do que propriamente com o médico estrangeiro, formado no estrangeiro e que quer vir para o Brasil. E a gente tem também uma discussão muito, muito grande com os políticos. Né? E aí tem algumas discussões, muitos políticos acreditam que a prova como eu também acho, como disse o Alexandre, um absurdo se imaginar que fosse se fazer uma prova nacional, né, totalmente estudada, legalizada, apenas para reprovar. Bastava não aceitar, não precisava se criar uma prova para reprovar. E tem outras situações também, que é a visão de que basta aumentar o número de médicos brasileiros, perdão, o número de médicos no Brasil para se resolver o problema de saúde da população, o que é uma falácia. É difícil você ter saúde sem dinheiro, ter saúde sem emprego, ter saúde sem educação, ter saúde sem saneamento básico, né? E aí, condições, muitas vezes, de hospital precárias, municípios que não dão a menor estrutura, como o Alexandre bem falou, não tem médico, mas não tem advogado, mas não tem arquiteto, muitas vezes tem alguns que nem juiz tem. Né? E aí a gente viu, por exemplo, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, disse recentemente que o Revalida trata-se de um problema político, de um governo que tem compromisso com as lideranças médicas que o apoiaram e agora cria dificuldades para o exame dentro da visão corporativa, mesquinha, estreita das entidades médicas, né? E aí a visão de conseguir apoio tomando medidas contra a população. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda se achar que os médicos, por corporativismo, estão querendo têm o interesse de prejudicar a população para manter os seus interesses corporativistas, quando, na verdade, o que a gente precisa discutir é o que o Brasil vai oferecer para os seus cidadãos, qual é o Brasil que a gente quer, qual é a escola que a gente quer, qual é o hospital que a gente quer, quais são as políticas que a gente quer. É muito fácil dizer que os médicos apoiam o Revalida porque querem manter o seu mercado de trabalho. Muitas vezes o médico, inclusive, nem quer ir para esse mercado de trabalho pelas condições totalmente desumanas que são oferecidas, tanto aos médicos quanto aos pacientes. E essas duas visões... E também não adiantaria, né, Carindo, receber um médico mal formado, mal preparado, que pode representar até um risco, né, para a saúde da população, se a gente coloca um número incontável de médicos que a gente não tem controle nenhum sobre a formação, né, que eles tiveram. Né? Exatamente. Não discuto nem se aquele médico específico é bem formado ou mal formado. Agora, a gente só consegue saber se ele é bem formado se ele for avaliado. E a gente sabe que na medicina a relação médico-paciente é fundamental. Então, algum nível de proficiência na língua, ele tem que ter. A gente sabe que a maior ferramenta semiótica é a anamnese. Como é que uma pessoa que não consegue se fazer entender em português pode atuar como médico no Brasil, mesmo tendo alguns saberes, alguma capacidade de medicina, se ele não consegue se comunicar com os pacientes? Eu não tenho nada contra médico de lugar nenhum, muito pelo contrário. Tá? Agora, a gente tem que discutir muito mais, volto a dizer, a qualidade de medicina que um médico pode oferecer dentro de condições que muitas vezes são
impraticáveis. Né? Então, a discussão não pode ser só essa. Tem que vir um médico porque precisa de médico, está faltando médico. Tem que vir um médico, seja ele brasileiro ou estrangeiro, bem formado, e para trabalhar com condições adequadas. Eu queria ouvir a opinião do Alexandre. Carlendo, você tocou nos pontos aí bastante importantes, né? Então, vou fazer alguns comentários aqui. É o seguinte: a primeira geral que eu me posiciono é o seguinte: jogar conforme as regras. Isso é que nós temos que ter o norte. Hoje, nós estamos às voltas no nosso país com essa questão: jogar conforme as regras. Então, o que dizem as regras? As regras dizem que você, para ser médico no Brasil, estudando no Brasil, você tem que fazer um exame de acesso dessa daquela maneira, cumprir 6 anos ou 5 anos, dependendo da escola, um determinado número de carga horária, e se você obter aprovação nisso, você está apto a ser médico no Brasil. Então, esse aqui é o caminho. Se nós não estamos formando bem ou formando mal, é uma discussão que temos que travar e melhorar essa questão, né? Do ponto de vista exclusivamente do aparelho formador. Por outro lado, temos também normas claramente estabelecidas de que alguém que não se formou aqui, conforme as regras de quem estuda aqui, terá que se submeter a uma determinada avaliação para que possa exercer a profissão aqui. Essas são as regras. Agora, no nosso país, às vezes, tem aquela questão eu acho que esse aqui é o perigo, daquela lei que não pega, né? Que começa não, é por conta disso, é por conta daquilo, vamos flexibilizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e que você tem pode ter uma legislação que acaba sendo conspurcada em relação ao seu objetivo primeiro. O seu objetivo primeiro é avaliar as pessoas que querem trabalhar aqui, né? Ponto, né? Trazer argumentos fora dessa lógica para poder modificá-la é botar um jabuti, né, dentro do projeto da lei, né? Então, nós já dissemos aqui, né? Mas precisamos de muitos médicos. Uma reserva de mercado, com tantos, a proporção dos médicos que nós formamos e com esses que aqui nos chegam, é um risório. Isso não vai fazer concorrência em coisa alguma, né? Não é essa a questão, né? Não é essa a questão. Essa questão talvez, né, pudesse aparecer num outro cenário, mas nesse cenário não. O que nós estamos preocupados é que eles tenham que cumprir as regras para poderem ser profissionais no nosso país. Agora, modificar essa lei, né, para que ela possa ser mais flexível, fazer o quê? Né? Bastou ser brasileiro para poder ter reconhecido o diploma? Eu já ouvi falar isso por aí. Né? Por que as porteiras têm que ser abertas? Né? Especificamente para a medicina. Você importa qualquer produto hoje aqui, você tem uma lei que regula isso. Tem que pagar uma taxa de importação. Eu não estou comparando queijo com banana, não. Por quê? Porque para entrar no Brasil, né, de acordo com as leis brasileiras, eles têm que seguir um certo rito. Assim é também. Né? Então, eu acho que isso é falacioso e acho que também estão bancando tiradentes com o pescoço dos outros. Eles estão querendo flexibilizar um assunto do qual não conhece e abordando de uma forma superficial a questão da saúde no Brasil, como o Carlindo muito bem chamou a atenção. Né? Nós precisamos de médicos bem formados, precisamos de um planejamento nacional para a saúde do nosso país, né? Atendendo os recantos, né? Fazendo o sanitarismo, os mecanismos básicos de prevenção de saúde e doença. Isso é que nós temos que fazer, né? Avaliar de maneira correta as nossas faculdades que estão formando médicos, se elas estão dentro do patamar. Isso é que nós temos que fazer, isso aqui é uma discussão correta que nós temos que levar à frente. Por que não se preocupam com isso? Então, a politização não se dá pela corporação, a politização se dá pelos interesses, muitas vezes inconfessos, né, de que querem manter uma determinada situação de uma faculdade aqui, uma faculdade acolá, né, e que não tem a mínima condição de funcionamento, onde tem profissionais que lá trabalham para o final de semana, o cara vai lá com a caixinha de slide, agora com pendrive, dá uma aula e vai embora, entendeu? Então, não tem como fazer. Então, essa aqui é uma discussão que temos que travar, realmente, né? O que nós estamos formando, de uma política mais igualitária para a nossa população. Então, eu acho que, nesse contexto, né, e nesta direção, manter o Revalida, né,
procurando aperfeiçoá-lo da maneira que for, dos interesses gerais, é importante, mas ele deve ser seguido. Ele deve ser seguido. Porque, por outro lado, é mais fácil a gente sair do erro do que da confusão. Se a avaliação não está correta, melhoremos a avaliação, para que a gente possa fazer uma avaliação mais adequada, né? E que possa avaliar todos os domínios desse paciente. O exemplo de Portugal é muito interessante, né? E que poderia ser incorporado, né? Podemos lançar isso. Lá, você, para poder ter revalidado o seu diploma, você tem que ficar 1 ano e meio em hospitais referenciados, onde você vai ser avaliado durante 1 ano e meio sobre a prática médica, entendeu? Então, será que o Revalida poderia incorporar, eleger algumas hospitais, né, para que pudesse receber esses médicos recém-formados e estabelecer para eles, eventualmente, durante esse período de sua formação, uma bolsa para que eles possam ficar? Isso é uma avaliação séria, uma proposta. Eu venho discutindo isso e apresentei em alguns momentos, esse meu pensamento, né, para que a gente possa fazer uma avaliação global. E se o cara, ao final desse período, tiver preenchido aqueles critérios iniciais e mais o outro da prática, ok, vamos trabalhar, entendeu? Vamos ficar aqui, mas de uma maneira correta, adequada, e não precisa ser hospitais credenciados, pode ser um hospital de grande porte, de reconhecida competência, onde tem um corpo clínico fixo, com capacidade de avaliação, ou que já tem um programa de residência médica, né? Alexandre, você tocou agora num ponto fundamental, acho, desse debate de hoje. Toda a ideia por trás da prova de revalidação de diploma é que a gente tenha uma maneira de certificar de que aquele profissional está bem formado e apto para exercer medicina dentro do nosso país. E aí a gente leva o debate do Revalida em torno dessa questão, e ao mesmo tempo a gente tem que analisar qual é a qualidade do ensino médico que é exercido hoje no Brasil e qual é a qualidade do médico que sai das faculdades de medicina dentro do nosso próprio país, uma vez que esse médico, a partir do momento em que ele é graduado em medicina, ele não precisa, pelo menos de acordo com as regras atuais, ele não precisa fazer nenhuma prova de habilitação especial para exercício da medicina. Então, gostaria para a gente finalizar aqui esse nosso terceiro bloco, gostaria de ouvir a opinião do Carlindo e do Dr. Alexandre sobre a qualidade do ensino médico no momento atual do Brasil. Como é que vocês enxergam a evolução do ensino médico para o momento atual, em comparação com o que a gente já teve no passado? Como é que vocês enxergam a qualidade do ensino médico no Brasil? E aí a gente tem duas preocupações, né? Primeiro, um grande sucateamento, a diminuição de investimento nas universidades públicas, nos hospitais universitários, aonde isso vai levar os nossos cursos. E quando a gente fala da universidade privada, é muito comum nas universidades privadas, principalmente depois da exigência do número de doutores nas faculdades de medicina, as faculdades privadas contratarem inúmeros professores, doutores das universidades públicas, né? E mesmo assim a diferença continua, né? Isso aí muda pouco a qualidade do ensino dessas universidades. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. E uma outra coisa é que essa diferença tenderia a aumentar, só não sei se vai haver um achatamento por conta dessa falta, a meu ver, proposital de investimento nas faculdades públicas e nos hospitais, escolas, hospitais de ensino, que é os melhores alunos, por serem as faculdades públicas, né? Os melhores alunos, logicamente, vão buscar as universidades públicas. E os melhores alunos, normalmente, são os alunos que cursaram os melhores colégios e que, ao contrário do tempo que eu estudei, hoje os melhores colégios são os colégios privados, os colégios particulares. Alexandre, que foi diretor, que está na universidade pública, queria ver o que ele acha disso.
Você disse de outra maneira o que eu disse, né? Sobre o sucateamento das. Claro, estou falando da. Não, sim, das secundárias e tal. Isso, de fato, acontece. Mas eu mencionei, talvez numa conversa em off aqui com o Diogo e com você, né, que uma tentativa de minorar essa questão, que você tem toda a razão, né, foi o Reúne, que é uma política nacional, em que você faz o exame de acesso, é nacional, etc., né, procurando modificar essa questão, e tem modificado, né, e que tem modificado o acesso de não só de meninos estudantes de outras áreas aqui para o Rio de Janeiro, mas como também de outras escolas, outros colégios. Isso tem melhorado desse ponto de vista, ainda que traga consigo, né, algumas dificuldades para o aparelho formador, que eu disse, vou reiterar. Né? Assim, vou dar um exemplo que eu posso dar, né, da nossa instituição. Né? Hoje, a Ilha do Fundão ela tem uma certa mobilidade, acesso de transporte, etc. Né? Agora, para as pessoas que moram no Rio, as pessoas que vêm de fora têm uma dificuldade. Então, aumentou a exigência, por exemplo, de alojamento estudantil, não só para medicina, mas como para letras, para física, para aquilo e tal, porque esses alunos que vêm de fora muitas vezes não têm condições de bancar um alojamento aqui, uma moradia adequada. Né? Da mesma forma, em relação aos restaurantes universitários, que são vistos pelo MEC como despesa. Né? Então, você tem que tirar os recursos de sala de aula para botar no restaurante chamado RU. Né? Da mesma forma que o MEC não quer ter despesa com os hospitais. Você tem que viver de prestação de serviço, etc. Então, esse conjunto de coisas, né, conspira contra uma boa qualidade do ensino, né, prospectivamente. Né? Então, eu acho que é um dado assim, relevante. Né? E eu queria só aproveitar e fazer um registro. Né? Quando eu falei dominantemente, ou na área federal, estadual, porque tem um regime de trabalho, né, de 20 horas, 40 horas dos seus professores, etc., e agora 20 horas e 40 DE, que garante um mínimo de presença das pessoas, inclusive dos professores da área médica, nos seus locais de atividade fim. Né? O que muitas vezes a gente não observa em outras comunidades, né, que não tem assim, essa possibilidade. Agora, existem muitas escolas privadas muito boas. Né? Eu quero destacar em Petrópolis, né, a faculdade que eu estou dizendo destacar porque eu conheço, né? Não estou com isso tirando o valor daquelas que não conheço. Eu sei que lá tem um curso médico muito bom, pessoas dedicadas, com características semelhantes. Né? A Faculdade de Medicina de Teresópolis, também da Fundação Serra dos Órgãos, né? Faz também tem um approach muito interessante, né? E luta também com dificuldades no hospital de clínicas dele. Eu conheço bem o corpo docente, são inovadores também em relação ao currículo, né? Fazem uma avaliação de final de curso muito interessante, com trabalhos que têm que ser apresentados, enfim. Né? Então, eu apenas fiz uma generalização no âmbito que eu conheço um pouco mais. Mas eu acho que, em que pese esses grandes bons exemplos, né, eu acho que, de um modo geral, nós estamos tendo dificuldade mesmo. Né? Seja porque você não tem recurso suficiente para oferecer ao aluno, por exemplo, o inglês instrumental, né? Ou o espanhol instrumental, ou o francês instrumental, para que ele possa ler em várias línguas e, portanto, se apropriar mais. Né? Ele fala, mas isso é uma bobagem, ele deve trazer isso, mas não traz. Né? Então, é importante que ele tenha, além do esforço, tenha a possibilidade de fazê-lo. Não digo ser fluente na outra língua, mas pelo menos saber ler um artigo, etc. E tal, né? Em outro idioma. Né? Para que você possa melhorar o seu cabedal de conhecimento. Ser médico não é decorar o Cécio. Isso não é ser médico. Né? Então, você tem que ser médico, você tem que pegar aquilo, traduzir aquilo, trazer aquilo para a atenção das pessoas. Então, você precisa estar exercendo. Então, o curso médico é difícil mesmo, é caro mesmo, né? Porque exige muito de quem está se propondo a formar e de quem está se formando.
Não é? Realmente é assim, para poder a gente colher os resultados de ter uma boa formação em todos os aspectos. Né? E é importante também, poxa, cultural, claro que é importante do ponto de vista cultural. Né? Quem só medicina sabe, nem medicina sabe, entendeu? A gente sabe disso, né? Para lidar com as pessoas, não tem nenhuma informação sobre aquilo que está acontecendo no entorno. É preciso ter uma formação também mais humanista, que é um outro desafio, porque as pessoas entram com uma certa expectativa da tecnologia, que nós temos, é claro que é importante, mas essa relação humana é que é fundamental, né? Da relação pessoa a pessoa, isso que está se perdendo. Né? Nas relações médico-pacientes, no cuidar de gente. Né? Então, eu me lembro, quando era estudante, né, daquele Sedarem Dolorem Opus Divino Est, né, que a gente tinha em cada um dos nossos carros de estudantes de medicina, que era aquela entrega, aquela vivência. Carlito, como pediatra, sabe que é impossível você fazer pediatria se você não conversar com a mãe, com a avó, com a criança, sentir. Difícil isso. Né? Então, isso é que nós ensinamos. Ensinamos. Né? Então, no horizonte de incerteza, de falta de recursos, de não reconhecimento, como é que você vai poder transmitir isso para o teu estudante? O cara vai preferir fazer métodos gráficos, vai preferir fazer hemodinâmica, preferir fazer... Não que isso não seja importante, né? Mas porque a formação básica, né, da relação de pessoas não está se consolidando. Né? Então, eu acho que estamos em risco, eu diria assim, né? Sob ataque, melhor dizendo. Né? E temos que encontrar caminhos, né? Estancar essa proliferação de escolas médicas, revisitar, né, todas elas, inclusive as federais, que não tem condição, fecha, cara, vai fazer outra coisa na vida, entendeu? Modifica seus cursos, entendeu? Isso é o que nós temos que fazer, né? Para que possamos melhorar, por um lado, a qualidade, né, dos profissionais que formamos em todas as áreas, né, medicina, enfermagem, psicólogo, o que for, né, e também, por outro lado, inseridos numa política de saúde mais geral. Eu acho que esse é o meu pensamento. Muito bom, doutor Alexandre, excelentes os comentários, realmente são muito pertinentes e ricos. Doutor Carlito Machado, algum comentário final que você gostaria de fazer para o nosso encerramento do bloco? Para dizer que realmente a gente tem que discutir o ensino médico no Brasil, né? Isso é fundamental, urge, e a gente tem que continuar se valendo do Revalida e revisitá-lo, rediscuti-lo, pensar em novas formas de avaliação, mas é necessário que seja um médico egresso do nosso país ou um médico que venha de fora, tem que ser exigida, tem que ser buscada a qualidade, uma capacidade para que ele possa atender a população. Muito bom. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação do nosso convidado especial, doutor Alexandre Pinto Cardoso, que esteve junto conosco hoje aqui no debate do Unidade Médica para falar do Revalida, a prova de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço enormemente, mais uma vez, a presença do Alexandre Pinto Cardoso e ao nosso colega Carlito Machado Silva. Muito obrigado a todos e até a próxima. Eu que agradeço a deferência. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, foi um prazer dividir essa discussão com vocês.